Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live. Todas as terças eu estou aqui com vocês ao vivo nas nossas lives semanais e o tema de hoje é o que são os 8 trigramas. Hoje eu tenho um convidado aqui, um convidado muito especial, que eu sou muito grata por ele ter aceito o meu convite. Então essa live hoje, quem vai conduzir mais ela é o professor Raul Breves, que já vai estar aqui comigo. E ele vai nos explicar melhor, né, o que é que são esses 8 trigramas, né? Muita gente talvez nem nunca ouviu falar disso, né? Que negócio é esse de 8 trigramas, né? Talvez você já tenha ouvido falar sobre o baguá, né? O baguá é aquele desenhinho, né, que tem aqueles 8 símbolozinhos, que alguns são os risquinhos diretos, outros são os risquinhos separados, né? E esses são os nossos 8 trigramas. E isso, na verdade, é uma teoria super antiga. É uma teoria de origem, né, oriental, de um livro extremamente antigo, um dos livros mais antigos da China, que é o I Ching, né, que ele até hoje, na verdade, ele é utilizado como um oráculo, e ele por muito tempo foi utilizado como um oráculo, né? Esse livro aí, o I Ching. E dentro desse livro que se fala muito sobre os 8 trigramas, né? Na verdade, a relação desses 8 trigramas a gente faz com as nossas vidas, a gente faz essa relação com o nosso desenvolvimento consciencial, né, com tudo que acontece aí no dia a dia, com as nossas dificuldades, com as nossas emoções, né, como lidar com as emoções, né, a gente utiliza muito a energia dos trigramas nas nossas vidas. Então, assim como nós temos a energia, né, do nosso corpo, a energia vital, nós temos também a energia dos trigramas atuando em nós. E na verdade, gente, os 8 trigramas, eles são usados para muita coisa, tá? Eles são usados, por exemplo, para equilibrar a energia de um local, a energia de uma casa, de um ambiente, a energia das pessoas também, né? O professor Raul vai explicar muito bem isso. E ele sempre fala, né, que como os 8 trigramas, eles trazem um equilíbrio para tudo, né? Boa noite, pessoal. Elice, Jana, Liane, obrigada pela presença. Que bom que vocês estão aqui. O professor Raul deve já estar pedindo, solicitando para entrar aqui. E aí hoje eu quero também contar um pouco a minha história, né, com ele e falar como que eu cheguei até ele, né? Para mim é uma honra ter ele, então, na verdade, eu vou mais aprender aqui nessa live. Eu acho que todos nós vamos aprender, sem falar na própria energia, né? Na própria energia, para quem já conhece o Raul, sabe que ele tem uma energia muito curadora, né? Agora a minha tela tá aparecendo cortada aqui. Não sei se é por causa dos comentários que vão aparecendo. Agora vamos esperar, porque ele já tá entrando aqui com a gente. Agora, quem tá aí comigo, escreve assim: se você já ouviu falar dos 8 trigramas, escreve eu conheço. Se você nunca ouviu falar dos 8 trigramas, escreve eu não conheço. Só para mim ter uma noção, tá? Porque os 8 trigramas, na verdade, eles também muitas vezes são conhecidos por baguá, tá? Basicamente é a mesma coisa, né? O pessoal do Feng Shui usa, né, bastante o baguá, coloca o baguá nos ambientes, porque na verdade, o que isso quer dizer, esses 8? Né? O que esse baguá quer dizer? Ele quer dizer o equilíbrio. Não adianta a gente ter uma coisa e não ter outra. É mais ou menos igual aquela história assim, nem tanto céu, nem tanta terra. Vocês já viram essa história, esse termo aí? A Julieta conhece. Nem tanto céu, nem tanto terra, né? Ah, o professor Raul entrou aí agora. Então, esse nem tanto céu, nem tanta terra, deixa eu só ver aqui se ele vai pedir para entrar. Eu acho que ele é tipo um ditado que se aplica muito nessa questão dos 8 trigramas aí do I Ching, tá? Muito bem. Deixa eu convidar o professor. Mandei um convite aí para você. Aê! Chegou, Raul. Boa Tinho. noite. Boa noite, Elizabeth. Tudo bem com você? Como é que você está, menina? Eu É um estou prazer, ótima. é um prazer estar aqui.
conversando um pouquinho sobre os trigramas com esse pessoal aí. Tá? Ó, o pessoal tá entrando aí. Antes um pouquinho de você entrar, eu perguntei assim, quem já ouviu falar de 8 trigramas? Teve gente que disse que conhece, teve gente que disse que nunca ouviu falar. Então, para algumas pessoas é um tema bastante novo, Raul. Então, nós vamos aproveitar muito o teu conhecimento para aprender isso, né? Então, eu Vai já, ser um já, prazer. já quero começar te agradecendo, tá? Por você ter aceito o meu convite. Eu fiquei feliz e honrada em ter você aqui comigo hoje. Falei para o pessoal que eu vou muito aprender aqui nessa live, né? Com você. E realmente é uma honra que você esteja aqui comigo, tá? O que é isso? Não é nada, não. É um Raul, prazer. É um pode prazer ter falar. esse convite para poder falar alguma coisa desses 8 trigramas, né? Então tá, Que, que em termos pode de falar. história é muito curioso, porque fala-se dos trigramas, mas de onde eles vieram, né? Como que Uhum. eles surgiram, né? Onde é que isso tudo começou, né? Qual que é a origem disso tudo? Pois é, eu durante muito tempo fiquei pesquisando a origem dos trigramas. Então a gente observa o seguinte, que remonta realmente a toda a história da civilização chinesa. Os Uhum. chineses eles vieram observando, curiosamente, não é de hoje, que eles vêm observando, se a gente se remontar aí, dizem as histórias que essa história da civilização chinesa começou através do primeiro lendário imperador chinês, denominado Fuxi, né? Uhum. Que é um mitológico imperador, que dizem que talvez ele nem tenha existido. Alguns dizem que foi até um extraterrestre, são umas histórias curiosas, Uhum. porque dizem que alguns falam que é de 5.000 anos antes de Cristo essa história do Uhum. Fuji, outros dizem que é 4.000. Ninguém sabe realmente a história verdadeira. O fato é É. que, o fato é que a gente diz que houve um período na China denominada de Era dos Clássicos, que ocorreu do século V a.C. até o século V depois de Cristo, onde budistas, confucionistas e taoístas se reuniram para registrar em papel todas essas histórias tradicionais. Então a gente pode dizer que a história dos trigramas que nos foi contada, ela possui várias interpretações possíveis, mas eles Uhum. atribuem essa origem ao imperador Fuxi, Uhum. que foi mapeando. É curioso, porque se a gente analisar, todos nós aqui que estamos, pensamos seres pensantes, uma hora ou outra a gente acaba pensando, o que é a vida, né? Uhum. O que é a vida? Quem sou eu? Para onde eu De onde eu fui? vim, de onde eu vou, né? Então, os chineses, eles montaram toda uma filosofia de vida em cima dessas histórias tradicionais, para explicar a vida e a saúde humana, inclusive a psicoenergia da vida humana, né? Como que nosso corpo é. Porque nós temos aí um estudo da anatomia do corpo humano, mas os Uhum. chineses têm uma psicoenergia da anatomia. É muito Sim. doido. Onde esses trigramas se encaixam. Uhum. Na verdade, muita coisa que está sendo hoje por nós ocidentais comprovada, estudada, isso já era falado há muito tempo atrás, né? Eu gosto muito de estudar essas histórias antigas. Inclusive, eu tenho um grupo de estudos, né? Um grupo assim que se reúne para estudar e a gente estuda a história do parapsiquismo. E a gente, quando estudou a história da China, a gente estudou sobre o Fuxi. E esse professor autor do livro, ele é uma pessoa muito séria, né, que escreveu o livro de uma forma muito séria. E ele fala que ele buscou toda a história possível do Fuxi, e ele fala que realmente ele foi uma pessoa muito sábia para a época, né? Se eu não me engano, ele foi um imperador, né, da época. E, O pessoal diz que talvez ele nem tenha existido. É uma coisa uhum, meio mitológica, que tá? pode ser mitológica, né? É,
Tanto que o Fuxi, se você ver o desenho dele, se digitar na internet, você vai ver uma dualidade, Fuxi e Nua. Então é como se fosse um ser com um rabo de cobra, dois seres com rabo de cobra, com os rabos entrelaçados entre si. Uhum. Então, o Fuxi é considerado como um ser mitológico. Inclusive, o Imperador Amarelo também atribui a ele um ser mitológico. Uhum. Ninguém sabe realmente dizer, porque pensa bem, né? Se a gente parar para pensar, os papiros eles começaram a surgir no Egito há 2500 a.C. Papiros. Uhum. E a história de Fuxi é de 4.000 anos antes de Cristo. Não tinha escrita, né? Era tudo Não tinha. oralmente, né? O conhecimento era passado de forma oral. É, então são coisas curiosas. Uhum. E como é que o Fuxi concebeu a ideia dos trigamas? Alguns dão a ele essa origem dos trigamas, mas não se Uhum. sabe se foi realmente deles. Porque o que aconteceu com o Fuxi, que conta a história tradicional, porque o Rio Amarelo na China, antigamente, e ainda hoje, talvez, Sim. ele era sujeito a muitas enchentes. E Uhum. aquelas Sim. enchentes que, Nossa Senhora, Muita gente já destruía morreu, né? Inclusive tudo, por né? conta. Eles construíram uma represa gigantesca na China que reduziu esses problemas, né? Mas antes, imagina, é como se fosse uma chuva no cânion, né? Uhum. Aquilo vinha com uma força colossal. E numa dessas enchentes do Rio Amarelo, dizem que o Fuxi viu saindo das suas margens um dragão com uma simbologia no seu dorso. Uhum. Essa simbologia recebeu o nome de Rotu. Tá? Essa Uhum. simbologia Rotu é a simbologia do cavalo dragão, que são pontos, são vários pontos. E para o chinês, um ponto é letra. Sim. E através dessa simbologia, ele conseguiu entender a evolução, como que o universo evoluiu. É Uhum. daí, é daí que os taoístas criaram aquele velho, aquela frase célebre que no início era o um se transformou em dois, o dois se transformou em três, e o três gerou os 10.000 seres. Esse três faz alusão aos trigramas. Então, Os três risquinhos, essa né? interpretação dos trigramas é provável que tenha surgido, na minha concepção, na minha pobre concepção aqui, justamente na era dos clássicos, quando eles ficaram discutindo essa simbologia do cavalo-dragão. Uhum. Agora, atribui justamente ao Fuxi essa ideia toda, inclusive classificam a ele, né, a história, o pai do I Ching, né, foi ele que, Uhum. inclusive, é considerado como o patrono da civilização chinesa. Porque aventam que o Fuxi, antes de Fuxi, o povo chinês vivia como nômade, eles não conheciam sobre a natureza, não sabiam plantar e colher no tempo certo, e o Fuxi conseguiu, mapeando a natureza através das suas observações, e ensinou o povo a plantar e colher, e ao mesmo tempo começou a descobrir sobre os trigamas que originaram o I Ching, que é o livro das mutações. Uhum. E para quem não sabe, esse livro I Ching, que hoje se fala I Ching, né? Eles mudaram um pouquinho a nomenclatura. A China está uniformizando a escrita chinesa. Então hoje se fala em I Ching. Quando vocês ouvirem I Ching, vocês têm que atribuir que está se falando no antigo I Ching que a gente conhece aqui. Uhum. Então eles atribuem o I Ching, o I Ching no caso, é um dos 3 livros máximos da humanidade. O primeiro é a Bíblia, o segundo é o I Ching e o terceiro é o Bhagavad Gita da Índia, né? Uhum. Então,
E os trigramas praticamente foi daí que surgiu toda a base da medicina chinesa e da acupuntura que nós conhecemos hoje. Olha que assunto sofisticado que você arrumou para a gente conversar aqui. Sim. Raul, eu quero aproveitar aqui e como tem pessoas que também não nos conhecem, né? Falar para as pessoas um pouco rapidamente, né? Como que eu cheguei a conhecer você, pode ser? Claro, menina. E Então, se vou deixar, eu contar minha, falo, se você deixar, eu falo aqui o tempo todo. vou falar para vocês, gente. Quando eu era estudante de acupuntura, isso aí, vamos dizer assim, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu ouvi falar dos cristais radiônicos. E aí o pessoal tava lá, né, com os cristais e tinha um professor, né, junto com nós, era um professor de meridianos na época, e o professor falou assim: "Olha, gente, é o seguinte, eu ouvi falar que o cara aí que realmente criou esse negócio falou que tem que colar um gráfico atrás. Eu não entendo nada, mas vocês escolhem esse gráfico porque a gente não vai contrariar." Eu falei: "Cadê? Deixa eu ver." Peguei, comprei o negócio, cheguei em casa, recortei, colei, fiz tudo certinho, montei a placa, comecei a usar com os pacientes, mas até então eu não entendia o que era aquele gráfico, por que o gráfico tinha que ficar junto na placa, né? Mas aí comecei a ficar curiosa, porque como eu sempre fui muito curiosa das coisas, né? Eu falei: "Eu preciso entender melhor esse negócio. Como assim tem que colar e pronto? Para mim as coisas não é tem que fazer e pronto, eu quero entender, né?" Aí fui para o YouTube, coloquei lá cristais radiônicos, aparece lá a terapia do bem e aparece você, os teus vídeos, e eu comecei a ver uns vídeos acho que mais antigos teus, né? E você contando, né, a história dos cristais, como é que era, e ali eu fui me interessando e fui aprendendo. Oi, Marcos, tudo bem? E fui aprendendo, mas assim, ainda assim, né, ficava com aquela dificuldade. E aí um dia me surge uma, né, eu falo que são as conexões da vida, me aparece que o professor Raul ia estar no meu estado. E aí eu falei: "Gente, não é tão longe assim, dá para mim ir de carro. Eu preciso conhecer esse homem. Eu tenho que ir, né?" Falei: "Vou", já me inscrevi, fui e lá conheci o professor Raul. Daí de lá para cá, nunca mais parei de me interessar em estudar com o professor, já comprei os livros, comecei a ler. E aí eu digo para vocês que naquele momento, né, quando eu fiz o primeiro curso com o professor, eu realmente entendi por que tinha que colar o símbolo atrás da placa, né? E aí os tratamentos com certeza devem ter melhorado bastante, porque aí eu comecei a aplicar os cristais de uma forma muito mais, vamos dizer assim, sabendo, entendendo tudo, né? Entendendo como é que a gente deve fazer. E aí é muito interessante, Raul, porque quando a gente conhece os cristais radiônicos e a gente entende o poder que eles têm, e eu acho que é um poder mesmo, a gente percebe que a gente nem precisa de muita coisa, na verdade, né? Você tem ali a placa dos cristais, tem o conhecimento, você tem uma intenção boa ao tratar alguém, as coisas acontecem. E aí tem um monte de história bonita, não vou entrar em detalhes assim, mas histórias incríveis de pessoas que realmente se curaram de trauma, se curaram de problemas emocionais, de problemas físicos, assim, muita história bonita. E é claro que eu venho aí trabalhando, pesquisando, estudando, né? Sempre, né? A gente depois acabou conhecendo outras teorias aí. E, gente, uma coisa bem interessante que o professor já mostrou para nós é que todos os cristais ficam recebendo a harmonização, que tem relação com esses 8 trigramas. Então, quando a gente coloca os cristais em vocês, vocês estão recebendo essa energia que vem de lá, né, professor? Lá do teu aparelho, né? Não, Você na quer comentar? realidade é o seguinte, o aparelho a gente faz apenas para programar o cristal. Alguns É um cristal imaginam, pré-programado, né? o cristal ele tem que ser programado. Alguns pensam às vezes que a gente dá um estalo assim e já programa, né? Já liga a máquina já Demora em um meia hora. tempo, né? Não, demora às vezes uns 4, 5 meses para a gente conseguir realmente fazer com que os programas, a energia do cristal contenha essa informação, porque Uhum. veja, a vida, se a gente parar para pensar o que é a vida só existe enquanto eu penso. Uhum. E somos em base, nós somos seres emocionais, Uhum. porque as emoções é que nos movem. Sim, o tempo Então todo, né? veja que interessante.
qual é a emoção que os 8 trigramas emitem. Quando vocês começam a pesquisar seriamente sobre os 8 trigramas e começam a observar como eles estão conectados, a gente está se referindo, porque tem 2 desenhos com disposições diferentes para os trigramas, tá? Tem os trigramas que são denominados do céu anterior, que é este que está na carteira do cristal radiônico, e existe o céu posterior, que representa, os trigramas nessa disposição representam justamente o mundo real. Então veja que nós trabalhamos com os 8 trigramas do céu anterior, que representam o início de tudo, representam o amor do Criador do Universo. É aquela matriz da vida que o Max Planck perseguia, que ele dizia, deve ter uma matriz que originou tudo que existe. E com certeza os chineses criaram um modelo curioso que nos remete a pensar que essa matriz está aí nesses 8 trigramas. Então veja, esses 8 trigramas contêm um código, uma disposição de energia tão perfeita, tão harmoniosa, que eles equilibram tudo. Eles harmonizam qualquer coisa. O campo de força harmônico desses 8 trigramas é impressionante. E quanto mais vocês conhecem sobre esses 8 trigramas, que é a energia que os cristais radiantes têm disponibilizado para vocês utilizarem nas práticas clínicas, melhor são os resultados, porque ele é igual a um aparelho. Né? Quando você compra um aparelho e você só sabe utilizar o básico dele, você não consegue utilizar todo o potencial que lhe é disponibilizado nele. O conhecimento dos 8 trigramas permite vocês avançar de maneira estrondosa, com resultados impressionantes. Por isso que é algo que é um aprendizado que leva profundo, um tempo, né? Sim. Leva um tempo. Você Para já está bem absorver, né? encaminhada, viu, Elizabeth? Você já está conseguindo absorver do pouco que eu conversei com você. Já começou Sim. a raciocinar em cima dessa força maior. E aí o esquema, o meu objetivo sempre é induzir vocês a se adentrarem mais e mais nesse código trigramático, conseguindo fazer conexões e compreensão sobre eles, porque esses 8 códigos trigramáticos, volto a repetir, eles representam a base que originou toda a medicina chinesa. Os meridianos da acupuntura surgiram desses 8 trigramas, os vasos maravilhosos surgiram desses 8 trigramas, os nossos órgãos surgiram desses 8 trigramas. Esses 8 trigramas representam a nossa anatomia energética. Eu até quero te falar uma coisa aqui agora, que a gente conversou esses dias, que você sabe que eu pesquiso bastante sobre os chakras, e aí a gente conversou sobre tentar fazer, né, essa relação. E assim, eu já consegui fechar alguma coisa, mas ainda está em desenvolvimento a minha pesquisa. Mas o interessante é que você falou assim, são 8 trigramas e são 7 chakras principais. E aí como é que fica, né? Você não bate o número. Só que assim, na conclusão que eu cheguei por enquanto, que isso pode mudar, é que o chakra frontal está em 2. Entendeu? Porque o chakra frontal, ele é o que controla todos os outros, né? Então, por enquanto, assim, é uma questão de pesquisa, né? Ela está em amadurecimento. Ainda eu preciso ficar muito mais aqui buscando essa conexão, mas eu estou conseguindo fazer uma relação, tá? Não tenha pressa, viu? E aí, Raul, como tem pessoas a informação que... vai aparecer para você. Vai vir, é verdade. Como tem pessoas que estão aqui e que de repente nunca ouviram falar de 8 trigramas, eu quero falar para vocês aqui, ó, rapidamente, gente. Cada um tem um símbolo, tá? E os 8 trigramas, cada um tem um nome também, tá? Então eu vou falando um por um e eu vou pedir para que o Raul explique para nós o que significa esse trigrama nas nossas vidas, principalmente hoje, né?
porque o que eu mais gostei muito de ter conhecido o Raul e de ter estudado com ele é porque ele faz muita correlação com a atualidade. Porque também não adianta a gente querer pensar como pensavam as pessoas há 5.000 anos antes de Cristo. A gente precisa pensar e fazer uma correlação com a nossa vida hoje, com o que a gente vive. Né? E até que foi a primeira pessoa que eu ouvi falar de acupuntura do século XXI. Eu nunca tinha ouvido alguém usar esse termo e isso me chamou bastante atenção, né? Porque, né, eu falei, gente, realmente, ó, acupuntura trazendo atualizações, né? E eu até falei para o Raul esses dias que ele me inspirou muito a ser uma pesquisadora, né? Então eu hoje me desafio realmente em pesquisar e trazer coisas novas também, né? Não me sinto mal por isso, não é questionar os clássicos, mas é sim fazer uma relação com o atual. E aí eu vou falar o primeiro aqui, Raul, e a gente vai seguindo, pode ser? E só me Então vamos. permita, só me permita uma coisa. Ah, Vamos fazer uma coisa muito legal para o pessoal aí. tá. Nessa descrição, nós vamos induzir eles a fazer uma construção ao seu redor. Uhum. Eles vão construir os 8 trigramas ao redor deles. Como se tivesse em volta de vocês, pessoal. A gente E, vai falando, vocês já vão colocando o símbolo em então, vocês, então, você vai tá? falando eles em dupla, complementares para mim, tá? Tá bom. Uhum. Tá bom? Vamos começar com céu e terra, então? Claro. Então vamos lá. Então o Raul vai começar agora. O Raul é imperador amarelo encarnado no Brasil. Alguém falou ali. É verdade. Vamos É começar isso. com céu e terra. Gente, o céu, então, é um trigrama, um símbolo, e a terra é outro trigrama, um outro símbolo, tá? Então, o Raul vai explicar isso, como é que a gente vai construir eles e relacionar com nossa vida hoje. Pode ir lá, Raul, vai lá. Certo. Então, imaginem na sua frente. Se quiserem fechar os olhos, é até mais fácil. Imaginem na sua frente que nós vamos construir o trigrama do céu. O trigrama do céu contém 3 traços yang, que é aquele traço longo, sem interrupção. Imaginem na sua frente esses 3 traços. E aí, constrói o primeiro, que é yang, o segundo, que é yang, e o terceiro, que é yang. Construa esses 3 traços yang na sua frente. Imagine que vocês estão construindo ao redor de vocês, a começar do trigrama céu, um escudo protetor. O que simboliza o céu? No I Ching, eles dizem que tudo vem do céu. Tudo vem do céu. O céu representa o criativo, a imaginação. Então, e olha que curioso quando a gente observa o seguinte, quando as pessoas estão correndo perigo, eles falam, ah, meu Deus do céu, eles já perdem alguma ideia, alguma luz, eles se voltam naturalmente para o céu. Então, construa esses 8 trigramas aí na sua frente, sabendo que você tem à sua disposição essa energia criativa à sua disposição, pronta para socorrer você a qualquer momento. É só pedir. E nas suas costas, você vai construir agora o trigrama da Terra, que são 3 traços Yin. Então, construa nas suas costas 3 traços Yin. Então, seria o primeiro Yin, logo abaixo o Yin também, e o terceiro Yin. Como disse, a Terra precisa do céu para se manifestar. Tanto que a Terra representa o hexagrama receptivo. Como eu disse, tudo que o céu cria, ele precisa da Terra para materializar. E há uma alegoria curiosa, quando você tem essa conexão do céu e da Terra, você tem que se lembrar sempre que na vida você não pode nem ser muito céu, nem muita terra. E é curioso que a mente das pessoas, quando é desequilíbrio,
elas vivem nesses extremos, ou no céu, ou na terra. É por isso que a gente Uhum. encontra pessoas que são extremamente religiosas, vivem plugadas no espiritualismo, são esotéricas, não fala esse mundo não serve para mim, o meu mundo é o mundo do céu. E tem aqueles que são extremamente materialistas, que só vivem por dinheiro, para as posses, por poder. Então, o segredo da vida é você equilibrar nem muito céu, nem muita terra. Então, neste momento que você construiu o trigama do céu e da terra, um na sua frente, o céu na sua frente e a terra atrás, você tem que se lembrar que você tem esses dois guardiões e que você tem que seguir o caminho do meio. Nem muito céu, nem muita terra. Sim. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Eu vou só rapidinho fazer um comentário. Quando a gente deseja uma coisa, a gente cria na mente. Então é uma ideia, né? Agora, quando a gente realmente coloca aquela ideia em prática e realiza aquilo com persistência, com decisão, a gente coloca aquilo, faz acontecer, aí a gente, é o receptivo, né? A gente materializa uma energia que primeiro a gente criou. Não adianta ficar só na criação, né? Perfeito. O trigama céu e terra funciona como o nosso lado esquerdo e direito do cérebro, o Um lado cria, outro faz, né? imaginativo e o lado racional. Bem, vamos lá então. Agora a água e o fogo. Aí você vai fazer uma cruz, né? Você construiu o céu e terra na sua frente, ao céu e nas suas costas a terra. Do lado esquerdo, você vai construir o trigama do fogo e do lado direito, você vai construir o trigama da água. Percebam que são duas forças de extremo poder. A diferença do fogo e da água é que o fogo é voraz, ele é rápido, ele é o poder ele representa o poder do Yang. A água, ela também tem a mesma força, só que ela representa o poder do Yin. Eles atribuem o trigama do fogo como sendo masculino e o trigama da água como sendo o trigama feminino. A mulher, por natureza, o poder da mulher é o trigama da água. O homem tem, por natureza, o trigama do fogo. Eis porque, né, o homem, por ser fogo, né, predominar nele a energia do fogo, haja visto o homem, nós, quando somos jovens, eu, quando tinha 20 anos, por exemplo, eu tinha 20 vezes mais testosterona do que as meninas de 20 anos. Uhum. Então, esse fogo que existe no elemento masculino, no homem em si, quando nós olhamos nessa idade de 20 anos para as meninas, a gente vê aquela coisa calma, aquela coisa tranquila, serena. É tudo que a gente busca para a gente se equilibrar. E, ao mesmo tempo, a mulher, né, aquela menina de 20 anos, tranquila, mas é água. Ela olha para o elemento fogo e se sente aquecida e se atrai naturalmente. Isso é uma coisa curiosa, né? O Uhum. trigama do fogo, que fica no seu lado esquerdo, ele representa também quem você é. Uhum. Ele vai manifestar, porque o fogo que está no nosso coração, inclusive representa o nosso coração, que se manifesta na língua, por isso que nós falamos, a língua é o fogo, né? Uhum. Tudo que você tem no seu coração, você fala. Então a gente diz que o trigama do fogo representa quem você é através Uhum. da fala, como você conversa. As nossas emoções transmitem exclusivamente aquilo que você é, aquilo que você está Sim. sentindo. Se Quem você você é está, por dentro, né? A é, sua essência. se você está feliz,
a sua fala é diferente de quando você está triste. Uhum. Então, a gente fala que tem o fogo baixo e o fogo alto. E a água? O que, que representa a água que ficaria do lado direito do corpo? A água representa o quê? A suavidade. Uhum. Representa justamente é, a parte. E outra, não bem suavidade, né? A flexibilidade. Porque veja que a água é o único elemento que ele se muta, ele sai do sólido para o líquido para o gasoso. Então ele se Uhum. adapta a qualquer situação. A gente poderia dizer que a água, ela é como se fosse a sabedoria da gente saber o que falar em cada momento, como se fosse um bom senso, algo assim. Sim, nesse aspecto sim, porque a água ela se adapta a todas as situações, né? A Uhum. água, eu vou dizer uma coisa curiosa, em alusão ao comportamento das mulheres, né? É interessante como vocês atuam, como o espírito da água. Vocês vão tomando conta dos espaços lentamente, sem Uhum. deixar vestígio. Quando o cara percebe, ele já está. Eu brinco com as pessoas, né? Quando a gente começa a namorar, Consegue o que quer, né? A mulher, ela quando a sempre gente começa consegue a o que ela namorar, quer. a menina começa a devagarinho tomar conta da vida da gente, a água chega na canela, você ainda consegue pular, tá? Mas se você subir até o joelho, meu, você não consegue fugir tão fácil, não. Chegou na cintura, já era. É envolvente, né? É, Por isso que eu então falo, essa coisa a de água ela envolve sabedoria, né? isso, ela De você, envolve. você pensar o momento certo de falar cada coisa, apesar de que você tá se impondo com a tua verdade, com a tua individualidade, que seria o fogo, mas você usa da água para falar quando é correto, falar quando é de bom senso. Não sei, eu fico fazendo essa comparação, assim. Ela é amorosa, Uhum. ela envolve com suavidade, mas não brinque com a água, como a gente diz, né? Por vezes, nas brigas que existem de casal, a gente vê muito isso, né? Uhum. O cara pensa que saiu por cima, se saiu com vantagem, mas não. Uhum. Ela vota como tempestade, né? É, É é complicado. verdade. A água, quando Ela é se suave, finge de parada naquele momento, né? perfeito. E guarda lá dentro. É Uma porque, hora aquilo explode. porque a gente tem que considerar que esses 8 trigramas, eles jagem em conjunto entre si. Eles não Sim. agem individualmente. Se você parar para pensar individualmente, você tem uma interpretação, você tem que pensar sempre no conjunto. Mas individualmente é isso que a gente estava comentando aqui. Então, neste momento, construa aí do seu lado direito o trigrama da água, que representa um traço yin do lado de fora, um traço yang no meio e um traço yin na superfície. Observe que o trigrama da água, inclusive, na superfície, nos extremos do trigrama da água, são dois traços yin, significando que ele é suave, ele é yin, mas a força da água está no seu interior. Uhum. E olha, pessoal, todo mundo que está aqui na live, que está envolvido aqui, pode ter certeza que está todo mundo aqui envolvido dentro desses 8 trigramas, porque a gente está formando isso, não só em volta de nós, mas em volta de todo mundo que está aqui, né? Essa energia, ela já está chegando aqui, e ela é uma energia de equilíbrio. Quem está sentindo isso, já coloca aí nos comentários, para a gente saber, porque eu já estou sentindo a coisa se encaixando, se organizando aqui. Pelo menos é a energia que eu estou sentindo aqui. E do lado esquerdo, construam agora o trigrama do fogo, que é um traço yang. São dois traços yang na extremidade, e no meio existe o traço yin. É curioso que o trigrama do fogo, você vê que curioso, né? Não sei se vocês sabem, mas no centro da chama, a temperatura é mais baixa do que do lado externo. Não sabia. Pois é. Que sabedoria fantástica desses É orientais. quase como se dentro do próprio fogo tivesse um lado yin e um yang, né?
Então, construa esse trigrama do fogo e da água, sabendo que você tem que, na vida, não ser nem muito fogo, nem muita água. Você tem que saber dosar. Uhum. A água destrói o fogo, assim como o fogo faz a água evaporar. Né? Então, o segredo é usar o É fogo o e a água equilíbrio, com né? sabedoria também. Sim. Eis Isso. porque, inclusive, nós nos casamos, justamente para equilibrar esse lado da água e do fogo. Uhum. E vamos em frente. Vamos lá então. Agora a gente vai para o vento e o trovão. Ah, o vento e o trovão. O vento e o trovão, eles ficam nesse baguá. Eu vou começar pelo trovão. Vocês construíram o fogo e a água, e vocês têm nas suas costas o trigrama da terra. Do lado esquerdo você tem o trigrama do fogo. Entre o trigrama do fogo e da terra, você vai ter o trigrama do trovão. E em oposição ao trigrama do trovão, saindo numa linha reta entre o trigrama do céu, que está na sua frente, e do lado direito você tem o trigrama da água, entre o céu e a água você tem o trigrama do vento. Então vamos começar pelo trigrama do vento. Uhum. O vento, pensem no vento. O vento, ele é suavidade, não é? Eu falei suavidade para a água, mas a água tem essa coisa da suavidade também, Uhum. tá? Mas vamos falar do vento como suavidade. Diz lá o I Ching que o vento, quando é suave, as pessoas se entendem. Quando é turbulento, as pessoas não se entendem. Pensem na fala. Quando você está conversando com alguém, o que faz com que o som chegue no seu ouvido, se não é o vento que você produz pela sua respiração e pulmão, as cordas vocais e a língua se movimentando, expulsando o vento pela boca, que chega no seu ouvido e você escuta. Uhum. Quando o vento é suave, as pessoas se entendem. Quando o vento é gritante, as pessoas não se entendem. A comunicação, né? Isso. Tem até umas histórias de que as palavras jogadas ao vento, né? Falam muito essa, né, a palavra, né? Ela sai e vai. Então, a forma como você lida com as palavras, a forma como você se comunica, é que faz isso ser suave ou não, né? Perfeito. E você falando, eu também fiquei pensando assim: uma coisa é o trigrama equilibrado na nossa vida, mas existe o desequilíbrio do próprio trigrama. É assim que funciona, Raul? Porque nós vivemos no mundo real, né? Uhum, E você tem que se defender, né? Então, quando você é agredida de alguma forma, o que grita, muitas vezes, não é o vento, é o trovão. uhum. É o trovão. É uma Mas, outra manifestação, né? perfeito. É para te Desse defender. mesmo. Né? Por vezes é necessário você agir como o trovão. Mas está se Uhum, referindo à questão do vento, para você lembrar o tempo todo que você tem que buscar ser um bom comunicador. E para ser um bom comunicador, você tem que se lembrar da energia do vento. Veja quem está jogando várias informações aqui, por exemplo, céu, terra, fogo, água, aí vem o vento. Você vê que uhum. eles trabalham em conjunto. Veja Sim. que, lembra que eu comentei que esses oito trigramas, eles estão numa harmonia perfeita. Quando esses oito trigramas estão nessa harmonia perfeita, o vento é suave. Uhum. Quando a pessoa está em equilíbrio, né? Quando você está em equilíbrio, a pessoa vem e fala um monte de besteira para você, você não se altera, porque você tem um Uhum. escudo de proteção ao seu redor que bate em você e você olha para a pessoa e você desmonta a pessoa com suavidade. Sim.
Duas pessoas só brigam quando as duas pessoas querem brigar. É verdade. A partir do momento que você olha para as pessoas com o coração, você desarma elas. Pode ser até um bandido. Se você tratar as pessoas com humanidade, tudo, esse é o segredo. Então o vento está ali para nos lembrar da suavidade. Em oposição, nós temos o trigama do trovão. O trovão. Uhum. O trovão é o yang yin yin. O yang fica embaixo. Depois você tem os dois traços yin em cima. O que significa o trovão? O trovão é um incitar. Na vida, né, se você observar o trovão em si, eu sempre brinco com as pessoas, falo o seguinte: cuidado quando a vida da gente está muito calma, porque ela vem um trovão, qualquer hora vem algum trovão. Uhum. Sabe quando você está naquele marasmo, está tudo parado? Tudo muito igual, nada de novo acontece. Tem que vir um trovão para tirar você daquele marasmo, senão você não sai. É, verdade. Dá uma chacoalhada na vida, né? Isso. A vida, o I Ching, ele fala que é o seguinte: prepare-se para a mudança. Uhum. Quando você para de estudar, você para de fazer alguma coisa, com certeza você ficou para trás. A vida é continuar, continuar e continuar. E é sempre um despertar, né? É, Porque num primeiro momento, às vezes até parece uma coisa ruim, mas depois você entende que aquilo te despertou para você ter um melhor entendimento do processo como um todo. agora despertar para o quê? Despertar para a vida. Uhum. O que é a vida? É você ser quem você é, quem você nasceu para ser. Por isso que o trovão está ali gritando: desperta. Para despertar essa força interior que tem em você, para que você tenha sucessos, mas sucessos ligados ao equilíbrio geral. Uhum. Tem que tomar cuidado, como comentei com você. Você não deve buscar nem muito céu, nem muita terra. É porque Sim. isso que as pessoas se desequilibram, Uhum. elas travam, elas ficam presas na terra ou presas no céu. Então, quando você está E, preso no céu, você não vai conseguir realizar nada, porque você está querendo só buscando o céu. e outra coisa, quando a pessoa ela está até, vamos dizer, num lado patológico, desequilibrado, de muito céu, onde ela não tem mais nada de terra, ela começa até a ter de se descuidar até da sua higiene. Daqui a pouco ela já não faz a barba, não corta a unha, não... a mulher Sim, fica bem desleixada, assim, porque sim, é sim. como se assim, é quase que ela acha que ela é só um espírito, ela já nem tem mais corpo. E na Perfeito, verdade ela perfeito. tem, né? Ela tem que tomar banho, ela tem que... Não precisa ser, cada pessoa tem uma personalidade, não é? Não precisa usar brinco se você não gosta, mas tem aquele mínimo, né, de higiene, de cuidado, e isso é muito sério, porque eu já vi isso muito acontecer, Perfeito, perfeito. E vamos né? terminar agora os trigramas. Vamos lá. Agora o lago e a montanha. Ah, o lago e a montanha é outro trigrama fantástico também. O lago ele vai estar entre o céu e o fogo, que é o trigrama Yang embaixo, é o trigrama o traço Yang, Yang e Yin em cima. Pensem no lago, né? Mas antes vamos pensar no trigrama da montanha embaixo. A montanha são dois traços Yin embaixo e um traço Yang em cima. Vamos voltar lá para o trigrama do lago. O lago, o que faz um lago? Ele agrupa a água. Ele represa como se fosse uma caixa d'água, em alusão a um grupo social, a importância da família. A convivência, né? A convivência Os relacionamentos. harmoniosa com as pessoas. Nós somos seres sociais, nós dependemos do. Nessa pandemia, nós estamos passando por problemas terríveis quando nós estamos privados de nos socializar.
A Uhum. nossa sorte é a nossa rede social, que nos está nos permitindo nos comunicar Sim. aqui. Tá? É um prazer estar aqui conversando com vocês. É o meu lado de socialização com todos vocês, embora a gente não esteja nos vendo aqui, tá? Mas passar essas informações para vocês é muito importante. Então, quando vocês construírem o trigama do lago, entre o trigama do céu em cima, na sua frente, e o trigama do fogo na sua esquerda, lembre-se da importância do social, da família. É interessante, Raul, você falar isso, porque às vezes a pessoa ela tem tanto conhecimento, ela sabe de tanta coisa, mas ela não consegue se relacionar com as pessoas, né? E eu acho que isso é uma coisa muito grave, na verdade, porque se relacionar é uma das grandes razões da vida, né? Olha, viu, Fernando, viu, viu Elizabeth, chama-se de Fernanda. Elizabeth, nós nascemos com esses trigamas, os bebês nascem com esses trigamas em perfeita harmonia, haja visto, quando nós nascemos, a gente diz que a mãe deu à luz. E não há quem não se apaixone por uma criança recém-nascida. E observe Uhum. o comportamento das crianças, das crianças, elas são tão inocentes, tão puras, que vocês, se vocês pararem para pensar, o que vocês estão vendo nessas crianças é a manifestação do céu anterior nelas. Agora, elas gradativamente vão perdendo essa conexão com o céu anterior por conta da socialização. E aí, o que acontece? Elas começam a perder essa naturalidade que elas têm dentro delas e, obviamente, é, alguns começam a ter problemas diversos. Alguns começam a ter, na fase oral do desenvolvimento, por exemplo, é muito importante o trigama do lago e da montanha, porque eles vão trabalhar no desenvolvimento da nossa fase oral, que é a fase em que você aprende a se socializar. O primeiro ser que uma criança se socializa é com a mãe dele. Esse bebê, quando está sendo amamentado pela sua mãe, ele está aprendendo a se socializar. A partir do momento que a mãe está olhando nos olhos desse bebê que está sendo amamentado, o prazer que esse bebê sente na hora, naquele momento, é uma coisa indescritível. E é esse Uhum. prazer que ele desenvolve ali que ele vai levar para o resto da vida no intento de levar isso para os seus amiguinhos, no sentido de ter esse mesmo prazer. Sim. Para ver como que a falta que faz, né? A criança Então, que não teve tanto isso. que é curioso que a nossa mente ela demora 18 anos para se formar direitinho. Então tem todo um processo. Nós não somos como os animais que nós amadurecemos em um ano. Nós demoramos 18 anos para desenvolver a nossa mente. O nosso aparelho psíquico é muito sofisticado. Uhum. Então, a responsabilidade dos pais é tremenda. Se eu soubesse o que eu sei hoje, a educação dos meus filhos com certeza seria diferente. E a vida é assim com todo mundo, né? Sim. Agora, voltando ao trigama da montanha lá embaixo, Uhum. quando a gente pensa no trigama da montanha, nós temos que lembrar o seguinte, que a vida, quando você sobe numa montanha, você sai daquele plano comum que você está vivendo, na cidade, que você está habituado a, naquele mundo de viver sempre no plano, quando você sobe uma montanha e você olha o mundo de cima para baixo e você vê as casas pequenininhas lá embaixo, as pessoas andando como formiguinhas, você para pensar de uma forma diferente. Por vezes é importante você sair do meio que você convive, eis porque a importância de você tirar uns dias de férias, para que você saia do seu ciclo normal, você Uhum. larga a sua casa, porque se você está na sua casa, você chega na sua casa, você pensa em arrumar suas coisas e aquilo, é a rotina do dia a dia. Quando você sai Fica da sua sempre casa igual, né? e você perde aquela referência e fala, vou ter que fazer coisa diferente, você começa a Uhum. pensar coisas diferentes.
e a sua mente se abre para o novo. O subir na montanha, a função do trigrama montanha é justamente se abra para o novo. Busque novos conhecimentos. Prepare-se para a mudança. Então, quando você constrói esses 8 trigramas ao seu redor e começa a pensar na mensagem que cada um deles tem para você, e começa a amadurecer isso em você, fazendo disso um ciclo, um ritmo de meditação, reflexão, incorporando a importância desses 8 trigramas que representam os princípios básicos para o bem viver, você gradativamente vai perceber que muita coisa começa a se encaixar. Você começa a encontrar muitas respostas para o que você busca. E veja que nós estamos falando de um conhecimento milenar que originou toda a base da medicina chinesa. É um conhecimento milenar que, inclusive, a gente procura passar para vocês na formação, na utilização dos cristais radiônicos, para vocês terem resultados cada vez mais extraordinários. E esse equilíbrio todo, né, que você finalizou aqui agora com os 8 trigramas, eles constam no cristal, né, essa frequência desse equilíbrio. Sim, sim. O objetivo é esse, ele está lá. É que, veja bem, se você não sabe que essa energia está lá no cristal radiônico, você não sabe utilizar o potencial que ele tem. A partir do momento que você começa a entender que o cristal radiônico contém essa harmonia dentro dele, e que você começa a incorporar isso no seu dia a dia, você faz coisas extraordinárias com ele. Sim. Assim como a gente tem lá, por exemplo, um floral, que é um remédio frequencial, ou, né, hoje tantas formas de tratar por frequência, a gente tem o cristal como algo frequencial também, que a gente consegue trazer esse equilíbrio para a pessoa. E é bem interessante a gente chegar ao final dessa análise, né, dos 8, e a gente começar a pensar na importância de cada um nas nossas vidas, né? Sim. Porque, por exemplo, não adianta eu ficar tendo 1000 ideias e 1000 sonhos se eu não tenho energia que me move. E eu sempre falo isso para as pessoas que, para mim, Elizabeth, né, eu considero muito importante, por exemplo, me exercitar. Eu gosto de fazer isso de manhã. E eu me sinto conectada com a terra. Então eu acordo, eu coloco meu tênis e eu vou, sabe? Eu saio assim, eu abro o portão e saio. E parece que aquilo é que me dá aquela força para levar todo o meu dia e colocar em prática tudo que está aqui, né? Então eu sempre falo assim, gente, se você tá sem motivação para nada, você tá aí só jogado no sofá, você tá precisando buscar essa energia da terra que tá em você, né? E as plantas dos nossos pés, elas são, na verdade, o começo dos nossos chakras inferiores. É de onde vem a energia da terra. E a gente precisa ter essa conexão, né? Às vezes, se você, que nem você falou, né? Sai um pouco de casa. Esses dias eu fui numa trilha e tomar um banho de cachoeira. Até postei aí no Instagram. Essa conexão com a natureza, ela faz com que a gente lembre disso, né? Dessa energia da terra, por exemplo. Sim. E o contrário também, né? Sim, sim. A buscar a questão de espiritualidade, conexão, o olhar para ver. Eu falo que o céu, para mim, ele é muito assim, é você olhar e ver que à tua volta tem animais, tem plantas, tem muitos outros seres de outras espécies, que você é uma espécie, ele é outra, né? E se a gente não tá nem olhando, às vezes, que a planta precisa de uma aguinha, que a criança precisa de um cafuné, a gente tá faltando céu, né? Porque a gente tá muito conectado no eu aqui e não tá vendo o que tá acontecendo. Então aí você vai fazendo essas análises, assim, e você vai percebendo o quanto que a gente precisa de tudo isso equilibrado para que as coisas vão seguindo, se equilibrando e evoluindo. É a nossa evolução consciencial, na verdade, né? Sim, sim. Os relacionamentos também. Então, é um conhecimento, como você falou, extremamente antigo, mas que eu fico pensando nisso
sempre, assim, sabe? Em coisas simples, né? Em coisas do dia a dia, assim, se vem aqueles insights, né? Falar, ó, isso aqui é lago, isso aqui é trovão, né? Você estava falando ali da montanha. Eu fiquei pensando muito nessa questão que até do terceiro olho, né? Que quando você abre ele, você começa a ver muito mais. E eu acho que tem a ver também com essa questão de se despertar para o novo, de se abrir para o novo, de enxergar coisas novas. Até muita gente usa o termo assim, troca a lente que você está vendo o mundo. E quando você troca a lente, você não vê mais ele como você via antes. Você vê com as lentes novas. Aquelas lá já você já não consegue mais ficar com elas. Por exemplo, quando a gente vai lá estudar com o Raul e fazer um curso com o Raul, a gente chega com uma lente e sai com outra. Você não enxerga a vida do mesmo jeito mais, né? E eu admiro bastante, assim, você pelo teu respeito com as pessoas, né? No momento em que eu vi isso, né? No curso, no momento que vai tratar alguém, né? Aquela coisa de você tratar e olhar a pessoa como alguém que é igual a você. Você não é superior. Isso é uma coisa que você fala também no teu curso, né? Eu não sou superior a ninguém porque eu estou tratando, independente do meu título, independente. É um ser humano com outro ser humano ali, né? E quando a gente tem isso, eu acho que a gente se conecta mais com essa nossa natureza, com esse nosso equilíbrio, né? De entender que você tá ali para se relacionar, você não é melhor do que ninguém. Perfeito. E para quem quiser, para quem achou interessante esse assunto dos trigamas, fica a sugestão, porque eu deixei disponibilizado para vocês um áudio sobre a meditação do Baguá. Se vocês Uhum. buscarem lá no YouTube, digitar meditação do Baguá, vocês vão encontrar um, um áudio que eu criei para vocês fazerem essa meditação periodicamente. Tá? Uhum. Treinarem isso, incorporarem isso no seu dia a dia. Fica aí um presente para vocês se divertirem um pouquinho, para quem não conhece. Tá? Eu ia falar isso, Raul, ainda bem que você falou. Tá no YouTube, né? Eu já fiz várias e várias vezes, faço sempre, eu já encaminhei para várias pessoas também esse link, né? Se alguém tiver dificuldade para achar, nos procure, peça pra a gente envia o link, porque é bem perfeito, né? Você faz ali com os olhos fechados e o Raul vai te direcionando, te construindo, né? E tem, se eu não me engano, a meditação do sorriso interior também, né? Tem. Aí já são coisas interessantes, né? Porque o sorriso interior ele já está mais voltado para a questão do céu posterior, que é a vida real, né? Então, a gente, obviamente, a gente consegue explicar para vocês com mais detalhes sobre essa informação. E, inclusive, quem quiser conhecer um pouquinho melhor, se me permite aqui, Claro. tá? Acho que você sabe que eu vou fazer uma aula do Dia contato 19, né? dos trigramas, não, no dia 19 de fevereiro. Tá Então, me chegando já. procure, que a gente vai, vocês vão conhecer, porque vai ser 4 horas de aula online, que vocês vão ter condições de conhecer a história dos meridianos passo a passo, levando vocês a entenderem onde os trigamas entram no psiquismo humano. Tá? Onde os trigamas entram no psiquismo humano. E como essa aula vai ser gravada, e ela é bem filosófica, mesmo que você não consiga absorver todas as informações, porque a gente fala de muitas metáforas, quando se fala em trigamas, existe muita Sim. metáfora e você acaba viajando. Acontece naturalmente na mente de vocês, quando a gente fala em questões muito filosóficas, que alguns viajam, fogem uns 2 minutos fazendo algumas conexões e quando voltam perdem o fio da meada. Sim. Como a aula É fica verdade. gravada, quando a aula fica muito gravada, isso que é muito interessante, né? Você pode retomar de novo e conseguir entender o que a gente se propõe. Tá? Então, fica aí. Sim, gente, tem o site, né, professor, lá, o site onde tem até a venda dos livros do Raul, né, quem quiser E, comprar, e lá por esse site que faz a inscrição para essa no aula, né? site Você precisa se Medicina, inscrever. no site medicina.com.br. Tá? E o professor Raul tem também um canal no Telegram, que é para informações de cursos, não é isso, Raul? No Telegram, sim, sim, tem uma lá, Você tem um lá que é tem para um, falar dos tem um cursos, link lá né? dos cursos, sim. Os cursos de formação da terapia dos cristais radiônicos.
Olha, eu quando criei o cristal radiônico há quase 15 anos atrás, né, que quando vocês me perguntavam o que era o cristal radiônico, eu falava, estou estudando ainda, tá? Eu estava tão perdido como vocês, admirado pelos resultados que eles estavam gerando. Então a gente foi escrevendo. Eu fiz como aquela história da mitologia grega, do Perseu, que no meio do labirinto da vida, ele pegou aquele fio de ouro e marcou no labirinto e começou a entrar no labirinto para poder matar o Minotauro e sair do labirinto. Essa história da mitologia grega representa muito isso. Todos nós vivemos num labirinto, que é a nossa busca pessoal. Então, Sim. o que acontece? Num determinado momento, eu criei o cristal radiônico e falei, caramba, o que aconteceu aqui? Né? Como é que eu cheguei nesse ponto? Mas como eu tenho por hábito sempre ficar registrando as informações, Escrevendo, né? né? E eu sugiro a vocês escreverem, inclusive você, viu, menina? Você que eu vi que é uma pesquisadora nata, comece a Uhum. registrar. Não se preocupe com o Sim. que acontecer. Lá na frente você vai saber. Então, o que eu Deixa eu fiz? Eu tentar voltar comecei aqui, a, tem uma eu pergunta. comecei a voltar na história, Uhum. repensar a minha história. Escrevi o primeiro livro, denominado Terapia do Bem, para tentar explicar o que é o cristal radiante. Falei, putz, que acho que agora o pessoal vai entender. Ninguém entendeu porra nenhuma, porque eu também não entendia nada. Daí E continua escrevendo. escrevi o segundo livro, agora acho que o pessoal vai entender qual que é o objetivo. Também não deu certo. Escrevi o terceiro livro. Falei, putz, que acho que agora cheguei perto, mas acho que o pessoal também não entendi. Quando eu escrevi esse último, eu falei, filha da mãe, agora eu entendi o cristal radiônico. Tá muito bom esse último livro, muito bem explicado. Raul, tem uma pergunta aqui do Leonardo. Raul, no símbolo que você desenvolveu tem uma purba no centro? Curva. Eu entendi purba. Gráfico, Leonardo, o gráfico mãe do cristal radiônico tem uma simbologia dentro dele, que é o logo do meu nome. É para diferenciar do baguá. Porque o eu acho que baguá é é um isso que ele está dinossauro. perguntando. Eu não sei o que que seria essa purba que ele São dois colocou. dragões e o yin e yang com um pêndulo no centro. É, eu me lembro disso. Então, Sim. esse logo que eu coloquei, se vocês pegarem meus livros, vocês vão ver Raul Breves e tem um logo. Uhum. Sim, a logo, né? Até porque você é radiestesista, né, Raul? Sim, sim. Os E cristais quem é radiônicos eles tem, são né? programados, essas máquinas radiônicas elas são programadas, elas são manipuladas por radiestesia. Uhum. As máquinas radiônicas potencializam a radiestesia. Ele perguntou se é um punhal tibetano. Eu acho que é isso que o Não, Leonardo não. quis dizer. É um desenho que simboliza um yin yang com um pêndulo mal Ah, é feito um pêndulo lá no mesmo, né? meio. Então não é um punhal, Leonardo, é Não, um não. pêndulo mesmo. É um Você sabe pêndulo. que eu também sou radiestesista, ô Raul? Eu também faço. Que bom, que bom. Uhum. Tá E eu na gosto muito do pêndulo. E até inclusive o radiestesia, pêndulo. radiestesia é a nossa intuição instrumentada, né? Sim, é. Meu marido fala, tudo tem que pedir para esse pêndulo aí. Eu lancei um curso, vamos escolher o preço. Espera aí, vamos pegar o pêndulo. Tudo eu falo, vamos acessar o campo e o campo fala quanto que tem que cobrar, quanto que tem. Eu deixo tudo assim, sabe? O campo, tudo tem um campo, né? Então, É. deixa o campo. Nesse ponto, o cristal radiônico, o pêndulo me sacaneou, tá? Quando eu criei o cristal radiônico, isso em 2008, eu falei, putz, que eu vou vender esse cristal aqui por uns 100 pau a cartela, né? Aham. Aí você foi pro pêndulo. O pêndulo, 400 bolinhas de cristais, eu falei, vai vender por 100 reais, o efeito dele é extraordinário. O pêndulo, 15, Foi baixando. foi para 15. Tem mais uma pergunta aqui. Oi? Quando vai se realizar o primeiro seminário dos cristais radiônicos? Ah, o Roberto está perguntando. Olha, Roberto, tá em vias, né, meu? Nós já fizemos a primeira formação na terapia dos cristais radiônicos. Eu acho que o ano que vem, no mais tardar, em 2013, com certeza a gente vai fazer o primeiro
seminário da terapia dos cristais radiônicos. Porque Acho é que já está tanta na hora. informação que nós temos que passar hoje, é tanta informação interessante, que um curso em um final de semana não é possível mais. Né? Uhum. A formação da terapia dos cristais radiônicos na sua íntegra hoje demoraria 2 anos de curso, com aulas Sim. quinzenais. Porque a nossa mente ela precisa de um tempo de maturação. Porque se a gente dá Para aula, absorver, né? se a gente dá aula assim, isoladamente, faz o curso módulo 1 da terapia do bem, o curso de PLS, a pessoa aprende a trabalhar problemas emocionais. Né? Ela mistura aquela técnica com tudo que ela faz. E deixa E não precisa, né? Na e, verdade, não precisa. e ela deixa de absorver e se adentrar nessa filosofia fantástica que representa esses 8 trigramas, que representa a origem da vida. Imagina um código trigramático que originou tudo que existe. Originou as Tá ali no fitoterapias, cristal, né? originou os vegetais, originou os minerais, originou tudo. O Leonardo falou: fiquei impressionado com o poder dos cristais radiônicos. Eu também fiquei impressionada. E olha, E e olha que a- a gente hoje nós estamos utilizando os cristais. Eu converso muito com meu amigo Marcos e com o meu amigo o Alex. Marcos, ele estava aqui na live, eu não sei se ele ainda está aqui, mas ele Marcos entrou. Campos? É, ele até falou: oi, Raul. Marcos entrou. Ah, Você tá tá. aí ainda, Marcos? Eu converso muito com eles, a gente fala, caramba, ô Raul, você está programando esse cristal diferente? Não. Eu Tá. acho que a gente está acessando mais ele, né? Olha, eu tenho certeza de uma coisa. A gente está conseguindo programar eles melhores, sim. Porque antes, quando a gente não tinha tanto conhecimento deles, a gente programava como se fosse uma fotografia em preto e branco. Hoje é uma fotografia colorida. E outra, a utilização do cristal radiônico, com o conhecimento que eles contêm, cada vez mais claro na cabeça da gente, permite a gente conseguir resultados que a gente fala, meu Deus, como é que pode? Né? Sim. A gente está É. aprendendo, a gente ainda está aprendendo. Porque sabe o que limita hoje a utilização do cristal radiônico? É isso aqui. Ó. A nossa mente Isso precisa estar aberta, desbloqueada, vamos falar assim, é. né? A gente tem que se Nós, desbloquear nós de muita coisa, e né? Para mesmo, poder usar e adequadamente. mesmo desbloqueando aqui, existe a questão do bloqueio do terapeuta, do paciente. O paciente Sim, tem que se abrir. também, né? Esses Quando, dias atrás. quando o Não, paciente se pode falar. abre, quando ele se abre Vai, né? e você conhece, ah, menina, a gente fala, o que eu fiz aqui? Mas eu Sim. nunca vi É. isso. Eu tenho uma colega lá na clínica que ela passou por um parto, né? Já faz um ano agora. E ela falou que foi um dia muito traumático para ela. Não aconteceu nada do jeito que ela queria. Ela queria parto normal. Fizeram uma cesárea muito forçada. Ela sentiu muita dor. Assim, resumindo, foi um trauma enorme para ela. E a partir de então ela tinha uma dor muito específica, né? E ela estava com aquela memória. Eu falei, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer o programa de liberação do Shen? Ela já conhecia. Claro, vamos fazer. E a gente fez, né? Ela voltou na cena, tudo. Depois, né, da aplicação dos cristais, ela falou assim: a cena mudou, a cena tá diferente, tá tudo diferente, eu tô vendo ela de outra forma. Foi tão interessante, né? E aquela tal da dor foi embora, né? Porque a dor, ela era uma materialização do próprio trauma dela, né? E foi muito interessante essa história, entre tantas outras que a gente tem para contar, né, Raul? É, Nossa, são muitas histórias, mas essa tem umas histórias que tocam muito a gente. Eu me lembro que quando eu estava no teu curso presencial, eu tive uma catarse quando o menino fez lá comigo o programa de liberação do Shen. E aí o menino ficou assustado e eu não parava de chorar. E ele foi te chamar. E aí você chegou, olhou e falou: deixa ela colocar tudo isso aí pra fora, né? pois Deixa ela. é. E aí ficou Coisa ali, ó, maluca horas que coisa maluca essa catarse, né? chorando e chorando. E o menino É, ficou apavorado.
É impressionante. Limpou. A Aí o gente, a negócio gente não limpou. controla. Ela vem que fala, putz, mas por que está acontecendo isso comigo? É, não, nem imaginava que ia entrar uma Já catarse passei, daquela. já passei 2 vezes por catarse desse tipo, viu, menina? Não é só você, não, tá? Interessante, né? É, Demais. O negócio estava lá dentro há tanto tempo, né? pois é. Muito, muito legal. Pessoal, a gente está chegando no fim, né? Concluímos o nosso assunto, que era falar sobre os 8 trigramas aqui hoje. E eu quero saber se alguém tem alguma pergunta para o professor Raul. Alguém quer aproveitar o professor aí, perguntar alguma coisa, fazer algum comentário final também. Tá todo mundo com saudade dos teus cursos presenciais, Raul. Pois Para a é. gente ter umas catarses. Eu estou doido para dar uns abraços, sabe? Estamos Sim. todos aí doidos para dar uns abraços na turma, né? Se socializar um pouquinho. Mas O pessoal tá vai ser elogiando, tranquilo, né? agradecendo, né? Aqui. Aí eu acho que termino essa a live aqui, se me permitir, mais uns minutinhos, Claro, contando à aquela vontade. historinha para vocês de quando eu conheci essa força dos trigramas e que a gente estava num congresso de acupuntura, acho que foi no ano de 2005, 2006, acho que foi no ano de 2005. Naquela época, para quem não se lembra, que havia a questão daquela briga do ato médico, que os médicos estavam divulgando que a acupuntura era ato médico a partir de hoje. Eles estavam induzindo a população a pensar que a acupuntura só podia ser feita por médicos, que eles tinham a exclusividade sobre a acupuntura. E na época eu fui convidado para fazer uma palestra nesse congresso e me convidaram para participar da mesa redonda que estava discutindo justamente sobre essa briga toda, essa briga ferrenha que os médicos estavam querendo tomar conta de todo o processo da acupuntura no Brasil. E veja que a acupuntura é um patrimônio da humanidade e é terrível o que estava acontecendo lá dentro. Então, imagina um grupo de 200 pessoas num auditório, todos extremamente irritados, nervosos, um clima tenso. E naquela mesa redonda me chamaram para justamente falar: e aí, Raul, o que você fala do ato médico? Uhum. E eu simplesmente fiz isso que eu fiz com vocês aqui. Eu falei, comecei contando aquela historinha, né, que eu me lembro, que essa historinha eu vi num filme chinês curioso, eu gravei essa fala desses dois autores, em que eu comecei, me levantei, me dirigi para aquele público todo, nervoso, tenso. Falei, olha, gente, sobre o ato médico, eu sempre me lembro que existem duas leis na vida, a lei dos homens e a lei de Deus. A lei dos homens, o dinheiro compra, o dinheiro molda. A lei de Deus é universal e é essa que a gente tem que seguir. E pensando nessa questão do ato médico, e pensando nas leis universais da vida, eu sempre me lembro que na minha frente tem o trigama do céu, nas minhas costas tem o trigama da terra, e fui descrevendo os trigamas para eles. Do lado Construindo, né? esquerdo tem o trigama do fogo, do lado direito tem o trigama da água. Depois tem o trigama do lago, o trigama da montanha, o trigama do trovão e do vento. E foi aí uns 10 minutos de bate-papo, simplesmente escrevendo sobre os trigamas, e aí Uhum. tudo se acalmou. O clima foi outro. Imagina Olha só. 200 Suavizou, pessoas, né? 200 pessoas que estavam, olha, era outro clima. As pessoas chegavam do meu lado e falavam, pô, o que esse cara fez? O que que aconteceu aqui, Nada. né? Ah, aí, brincando um pouquinho, uma vez minha mulher estava nervosa, meio histérica, do meu lado. Uma mulher é aquela coisa. Quem não conhece, né? Eu já estou aqui 40 anos conhecendo a minha. O bicho estava bravo, mais bravo, não sei o que ela tá. Aí eu só olhei para o coraçãozinho dela e construí os 8 trigamas ali no coração dela. 5 minutos depois ela estava dando risada e cantando.
Olha só. Aprendam, tá? E, e daria para a gente preparar o ambiente também, Raul, antes, assim, por exemplo, vai acontecer uma reunião, você já constrói antes o baguá? Olha, eu Vamos acho que testar. isso sempre ajuda, tá? Eu acho que o ideal é você estar sempre com esses trigamas ao seu redor. Por isso que eu sugiro de você fazer a meditação do Paguá naquele áudio, para você se habituar a só de você pensar neles, eles já se instalam em Já você tá. no dia a dia. Uhum. Entende? Então é fazer isso, né? E outra, conversar com as pessoas olhando no coração delas. Inclusive, a título terapêutico, fica a sugestão de vocês olharem para o coração do paciente, quando vocês veem que tem algum bloqueio, construa um baguá ali, Uhum. Para ir dissolvendo, né? para ir dissolvendo. Né? Aprendam a utilizar essa força do universo que está aí à nossa disposição. Basta começar a experimentar e ver que isso realmente é extraordinário. Mas, Uhum. menina, olha que já são 21 minutos. 9h20. Né? Acho que chegamos ao fim, né, Raul? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, colocação, da minha parte é isso. Se o professor quiser falar mais alguma coisa. Não, não, tranquilo. Acho que eles já estão cansados me ouvir E falar. o pessoal ficou firme aqui com nós. Então tá Nessa bom. 1h20. Estão gostando, você viu? Então Estão tá bom. gostando. Muito Então, feliz. aprendemos, né? Aprendemos um Que é pouco isso. mais hoje com o Raul, um pouco mais sobre os 8 trigramas. Fica o convite do professor aí para assistir, participar da aula dele no dia 19, que é um sábado de manhã. Eu vou estar lá, certamente, né? E acredito que o pessoal vai ficar bem Vai ser curioso, interessado. que a gente mapeou certas coisas, a gente está sempre melhorando, porque a gente, como professor, quando eu passo alguma informação para vocês e eu vejo aquela carinha de paisagem, vocês falam, putz, Não entendi, né? Tem uma eu tenho que pergunta melhorar aqui. muita coisa aqui, tenho que aprender a melhorar a minha comunicação, encontrar algum argumento melhor, né? Porque, gente, o negócio é É. apaixonante, então eu tenho que apaixonar vocês também. E outra, tudo é De maneira mutável, né? Vai mudando, a gente vai descobrindo coisas novas, como você falou, foi escrevendo outros livros, porque nós mudamos também, né? Então, os conceitos também, eu a já gente estou vai com meus, acessando eles, né? eu já estou com meus 65 anos, 66, né? A gente, nessa idade, a gente fala, pô, quantos anos que eu tenho? 20 anos? 15 anos? Porque o pessoal fala que 80 anos é a idade de morrer, né? Depois de 80 anos, quando o dia que você acorda, você fala, opa, um dia a mais na vida, né? A gente pretende viver muito mais tempo, mas a gente não determina quanto tempo a gente vai viver, né? Então a nossa Sim. função agora, que já ganhamos o nosso cabelinho branco, é passar a informação para essas meninas, como eu estou conversando com você aqui, ó, colocar Uhum. fogo em você, porque você é um brotinho ainda. Quantas vezes você tem? 35? 38. Ixi, vai longe. Ó, o Hein? Leonardo perguntou aqui, ó, o Xing do Richard Villan é o mais Wilhelm, recomendado? Wilhelm. Olha, o I Ching é aquele livro que, para quem nunca leu, é excelente para quem tem insônia, tá? Depois de uns 5 anos, vocês vão começar a não dormir tanto, mas no início é difícil. É bem difícil de entender, Mas né? olha, É o que eu tenho também, é esse aí. é o melhor que tem É aí. uma Tá? tradução que a gente tem para português, né? Esse é o melhor deles, infelizmente. Os outros são a mesma coisa. É uma linguagem metafórica. Esse livro do Uhum. Wilhelm é fantástico, é o que eu uso, é o que eu me adaptei melhor. Então veja que quando vocês, como a gente já destrinchou muito do I Ching, tá? E veja que eu tenho a vantagem de me adentrar no I Ching por conta dessa roupagem nova que me permitiu o Dr. Zonde, esse psiquiatra húngaro que criou uma conexão perfeita na minha interpretação com os trigramas. A partir da interpretação do Dr. Zonde em cima dos trigramas, eu estou apaixonado pelo I Ching por conta dessa interpretação possível que se encaixa com precisão absoluta no psiquismo humano e em toda a psicologia do Ocidente. Então, Uhum. eu acho que esse trabalho vai dar muito frutos para a gente.
Nós temos muita Ah. coisa para pesquisar e a gente precisa envolver vocês nesse assunto E, para que no momento em que eu estou aí conversando, eu estou mais falando do que ouvindo, daqui a um tempo eu vou começar a escutar vocês. Né? Vocês vão chegar para mim, Raul, tem uma coisa que você falou, mas eu acho que não é bem aquilo não. Fala, hã? Entende? Aí que fica gostoso. É a sim. contribuição, é a partilha, é o diálogo. Enquanto fica esse monólogo, só eu falando aqui, putz, que é uma sacanagem. Eu posso estar falando um monte de coisa que não condiz bem com a realidade. O gostoso é o diálogo, mas a gente sabe que a função é essa, né? Primeiro a gente tem que É. pegar e passar o que a gente conheceu. Depois, a partir do momento que vocês começam a raciocinar, a gente começa a dialogar. Aí todo mundo Sim. cresce. Você sabe que de vez em quando, assim, eu apareço para você e fico te perguntando alguma coisa, né? É naqueles momentos que eu tô lá lendo e tal, e vem uns insights, aí eu lembro, ó, o Raul falou, agora eu tô entendendo. Aí eu vou lá no Raul, né? Raul, eu tô pensando isso aqui, tá certo? Porque, olha, o tempo são anos pra gente ir, né, absorvendo. Às vezes você É, não vai entender na hora, você vai entender 2, 3 anos depois. Pelo menos comigo tem sido assim. não, mas você já melhorou muito, menina. Há pouco que eu Aí a conversei com gente vai você lá, aí, Raul! eu conversei e falei, bom, tá certo que ela tá ainda meio insegura em algumas coisas, mas já começou a raciocinar, que coisa bonita. Sim. As ideias vão fechando na mente da gente, né? Isso. Vai fechando e você vai vendo a coisa cada vez mais. E quando ela fecha, menina, a sua compreensão crescendo, nossa, é muito gostoso isso, né? Com A certeza. gente se alegra um pouquinho e de repente lá na cabeça fala, isso. E caramba, lá vem mais coisa para descobrir. É bem assim mesmo. Mas olha, diz o I Ching que fala o seguinte, que quanto mais próximo você estiver da compreensão do que representa esses 8 trigramas, maior é a sensação de vazio. Entende? Acho que o Então, vazio talvez seja os questionamentos mesmo, né? é o seguinte, você começa a ter que desenvolver cada vez mais humildade para você absorver o que está ali na sabedoria desses 8 trigramas. Sem a humildade, como dizia o grande mestre, né, os reinos do céu é dos humildes. Por isso que ele falava, deixe vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Para mim, simboliza justamente esses 8 trigramas, que eu sempre digo que Jesus, né, os 8 trigramas em si, eles representam o amor do Criador do Universo. Jesus representa os 8 trigramas vivos, materializados, um exemplo de vida, entende? Então, para você quanto mais você vai compreendendo os 8 trigramas, mais você vai se esvaziando e você não precisa de mais nada, porque tudo é simples. A pessoa vai se sentindo mais plena, né? Isso. E simplificando a vida. Vai se libertando de alguns apegos e coisas que já não cabem mais, né? Certo. Perfeito. Mas lembrando, né? Nem muito céu, nem muita terra. Porque para viver nesse plano aqui, você precisa dos dois lados. Sim. Tá bom? Perfeito. Então vamos encerrar? Vamos, nossa senhora. Chega de falar com o povo aqui, Foi um, né? foi um O papo pessoal, bom, né? o pessoal já Uma está hora e querendo ir no meia. banheiro, outro já foi jantar. Falar, não, depois eu vejo a gravação. Raul, muito obrigada. Foi um prazer Menina, estar aqui com você nessa uma hora prazer e foi meu. meia. Prazer foi meu, menina. Tá, eu que E agradeço o convite, tá? nos vemos lá dia 19. Tá. Fica com Deus aí, todos vocês. Um grande prazer falar, passar um pouquinho do que a gente aprendeu com vocês aí. Tá? Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Um prazer conhecer vocês também. Tchau, tchau.